Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que fica agora com vocês até às 13 horas, horário de Brasília, sendo que pela rede, que você pode estar nos ouvindo através do blog.cançãonova.com/América e continuar até às 13 horas. Nós vamos fazer um programa um pouquinho especial. Eu conto aqui com a colaboração da minha super produtora Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Pois é, vamos cumprimentar a rede? Vamos sim. Né? Nossa, é de norte a sul, né? Nós temos aqui, começando por Cachoeira Paulista, né? A nossa sede, né? Nossa sede, mãe, aquele terreno eucarístico, né? Então, o nosso boa tarde aqui para a Rádio Canção Nova AM 1020 em Cachoeira Paulista, Rádio Canção Nova AM 930 lá de Bauru, Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250 São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência AM 1090 em Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria AM 810 em São José do Rio Preto, a nossa querida Rádio América, né, aqui de São Paulo, AM 1410, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, AM 1060 no Rio de Janeiro, e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, AM 1020 em Campos dos Goitacazes. Essas são as nossas retransmissoras da região Sudeste. No Nordeste temos a Rádio Canção Nova em 1480, lá em Gravatá, Pernambuco. Nossa Rádio Canção Nova em 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia. A Rádio Rural lá de Natal, né, a AM 1090. E a Rádio Canção Nova São José, né, Ana Paula? Sim. Que a Ana, gente, deixa eu mostrar para vocês. O e-mail dela, pessoal, é São José. Por que será? Ela é fã incondicional desse santo maravilhoso, né? AM 1160, Itabu, na Bahia. Não é só ela não, né? Tem gente aqui também no estúdio que se... Devotos, né? Que se apontou, sou devoto também. Aqui na região sul temos a Rádio Canção Nova em 1660 em Vacaria, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz AM 1370 em Curitiba e Rádio Canção Nova Esperança AM 670 em Nova Esperança, no Paraná. A Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630, em Cuiabá. Rádio Canção Nova FM, essa que é a única FM da rede, né? Que nos transmite em FM 89,1 no Distrito Federal, Brasília. E a Rádio Ativa 1180 AM de Campo Grande. E para participar, o que deve se fazer? Olha, você pode telefonar para nós, né? 11 é o nosso operador aqui, né, de São Paulo. É 2039 1410, que é a frequência da nossa rádio. E estamos aqui à sua disposição. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. O programa hoje é diferente, Aninha? Hoje é diferente, né? O que vai ser hoje, Aninha? Pra fechar aí o trio, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, Escolhas e Impactos. Gastronomia funcional. Então, a nutrição funcional tem também a sua gastronomia funcional, né? Sim. Você gostou da capa? Eu gostei da capa, doutora. Eu achei ela super interessante. Mas, de verdade, o que mais me chamou a atenção foram as fotos, a fotografia, as imagens, o colorido do livro. Ficou, assim, fantástico. Você sabe que o pessoal falou assim, mas está um pouco escuro, assim, azul marinho, porque a capa é azul marinha, e é uma gota de água que cai e tremula, né? E que faz todas as repercussões. Por quê? Porque as nossas escolhas alimentares têm um impacto não apenas na nossa saúde, mas na natureza também. Então, o que a gente decide comer interfere também na ecologia, no planeta. Então, nós temos que estar muito conscientes disso. Então, eu queria representar isso dessa maneira, e essa gota de água achei que foi muito feliz. E, realmente, o pessoal da Loyola foi muito feliz também na diagramação, tudo, e esse cor de laranja com azul marinho ficou muito bonito. Sim. E eu gostei do
azul marinho, porque eu digo, esse é um livro para levar para cozinha, né? Então a gente fica aqui, depois de muito manuseio, de repente fica manchado, né? Porque uma boa parte dele, né? 2/3 dele são as receitas. E as fotos estão lindas, não estão? São apetitosas. Ficaram assim, convidativas, né? Os pratos, as disposições, como eles foram. Ficou realmente assim, muito interessante, para não dizer gostoso, né? Você sabe que ele foi escolhido para concorrer ao Prêmio Jabuti. É mesmo? A Loyola mandou uma cartinha essa semana lá para casa dizendo que o livro foi enviado para concorrer ao Prêmio Jabuti pela diagramação também. Foi um livro que foi realmente muito feliz. E foi um livro que eu quis mostrar como dá, viu, Ana, pra gente falar de comida saudável e ela ser bonita e gostosa. É porque às vezes as pessoas têm essa... mas comida saudável tem aquela cara estranha, diferente. E não é verdade, né, doutora? Não, e é muito interessante porque toda vez que o Dr. Roque pede para algum paciente dele... sabe aquele pedir que, olha, vai lá e marca uma consulta com a minha mulher, que você tá precisando passar pela nutricionista. Ai, meu Deus do céu, aqueles pacientes entram, porque eu sempre pergunto na ficha de cadastro, indicação, né? Aí é aquela famosa que eles escrevem assim, seu marido mandou. Então eles estão vindo de livre e espontânea. Pressão. Pressão. E normalmente eles já vêm dizendo... Falou assim, a senhora vai tirar tudo que eu gosto. Eu falei, mas que mania de achar que nós nutricionistas vamos, assim, afunilar as escolhas. Ao contrário, nós vamos abrir os horizontes para comidas novas, novos sabores, novos temperos. Porque repara, a gente sempre está comendo a mesma coisa. Boa ou ruim também, né? É uma monotonia alimentar e Deus não é monótono. Ele fez uma natureza repleta de folhas lindas. Nossa, gente. Outro dia eu estava comentando com um paciente, quando eu digo assim, vamos comer 5 frutas diferentes por dia. Aí ele quase olha pra mim com cara, existe, sabe? Assim, dá pra comer 5 diferentes? Sem repetir, né? E eu digo uma de cada cor. Eu fiz as contas com um paciente, dá pra nós comermos durante a semana, nos 5 dias úteis, 5 frutas diferentes, sem repetir nenhuma. Você encontra 25 frutas tranquilamente na natureza e nessa época do ano, para justamente você estar fazendo o quê? O rodízio, a rotatividade. Por isso que esse livro eu gostei de como que nós fizemos todo o roteiro dele, né? Que você já está aí no índice, né? Já tô aqui, já. Mas, começando, né, a falar desse livro, não dá para começar sem falar do Tudo Posso, né? Como é que aconteceu? Depois do Tudo Posso, mas nem tudo me convém, chegar no Escolhas e Impactos. O Escolha e Impactos é um livro que eu fiz em parceria com um grande chefe de cozinha. O nome dele é Renato Calef. Até na época do Papa, quando eu fui fazer, enfim, fiquei corresponsável de todo o evento, né, dessa parte nutricional, etc. Ele era o meu chefe que eu tinha escolhido. Mas como o Dom Damasceno queria privilegiar a região, então nós acabamos optando por um chefe da região. Sim. Mas o que eu teria escolhido seria realmente o Renato, porque o Renato reúne assim todas as qualidades, ele tem toda uma preocupação de preservar os nutrientes dos alimentos. Então ele não tem aquela coisa de fazer uma comida gostosa, ele quer que aquela comida, além de gostosa, traga saúde para as pessoas, e são raros os profissionais que pensam assim, tanto que existe uma briga muito grande entre nutricionista e chefe. É assim, ela que quer toda aquela parte nutricional, toda aquela parte de segurança alimentar, e ele que quer beleza, sabor. Então os dois se bicando. E não é assim, o Renato e eu, a gente se dá super, hiper, mega bem, desde o início que a gente se conheceu. Admirei muito o trabalho dele, ele sempre também gostou muito da forma como eu também encarava toda essa parte nutricional, e a gente sempre se entendeu muito. Então, o que aconteceu? O Renato, ele, apesar de todo esse contexto de nos darmos bem, ele teve uma época que ele foi fazer uma transferência de um restaurante que ele tinha, que ficava num bairro aqui em São Paulo muito conhecido e muito charmoso, chamado Vila Madalena.
Só que não era o perfil do público dele. O perfil do público dele era onde ele está hoje, que é Vila Nova Conceição, que é um outro bairro aqui de São Paulo. E entre sair de um local e abrir o outro restaurante, você imagina o estresse que não deve ter sido, né? Porque desafio, né? Nossa, eu imagino, porque eu acabei de fazer uma reforma na minha casa que foi um estresse. Imagina um restaurante. Bom, conclusão. Nesse trânsito de um ano entre a mudança e instalação do outro restaurante, ele engordou assim uns 20 quilos de estresse. Aí ele me procurou e nós fizemos o meu famoso protocolo do tudo posso, mas nem tudo me convém, dentro daquela realidade. Que ele também não gostava de vários alimentos, mas ele nunca tinha tido a experiência de fato de tirar 100% do leite derivados, porque o leite derivados que ele consumia, principalmente os derivados, eram orgânicos, então tinha essa preocupação. Mas não tinha aquela minha outra visão de que são alimentos pró-inflamatórios, etc e tal. Bom, conclusão. Em 6 meses, ele emagreceu 15 quilos e os mantém até hoje. Aliás, ele está cada dia melhor. E aí ele ficou assim muito encantado de ver o quanto a gente consegue simplificar ainda mais a culinária. Sim. Sem tirar sabor. Foi um desafio, né? Porque quando a gente fala para o paciente tirar leite, derivados, glúten e soja, ele olha e fala, sobrou o que para comer, né? E eu quero matar. Mas, enfim, nós estávamos, então, nesse roteiro, quando teve um encontro muito importante em São Paulo, há uns 2 anos, antes da gente escrever esse livro, onde trouxeram um médico americano, o Dr. O'Brien, que é um dos maiores entendidos dos problemas que o glúten causa na saúde. E o Renato foi. Nesse encontro, junto comigo, nós fomos juntos. E ele morreu de rir, porque era muito interessante. Tudo que o médico falava, ele olhava para mim, porque eu já tinha dito para ele. Sim. E a gente estava comentando, falou assim, Gisela, a gente não pode deixar que informações preciosas assim fiquem num pequeno círculo de pessoas que podem dispor de informação. Nós precisamos colocar isso para a população. E foi aí que a gente chegou à conclusão que estava na hora de escrever o nosso livro. E foi assim que surgiu o Escolhas e Impactos, uma maneira de colocar uma alimentação saudável, possível de ser feita no Brasil inteiro, baixo custo, porque todo mundo tem mania de achar que vai ser caro, quando na verdade todo mundo faz uma tremenda economia. E nós criamos então esse livro que teve um final muito feliz, né? E o chefe Renato, ele acabou virando seu paciente por conta disso também, né? Exato, ele foi meu paciente e depois meu parceiro, né? Então, exato. Paciente, parceiro e amigo. E o amigo, né? Um momento importante, a segurança alimentar que a senhora mencionou, que ele prima muito por isso. Exatamente. Gente, não adianta fazer uma comida bonita, charmosa, cheirosa e gostosa se ela está contaminada. Por quê? A gente pode sim ter uma contaminação alimentar sem perceber, porque as bactérias são terríveis e, como diz o professor Enio Alves da Silva, que é um assíduo frequentador aqui do Mais Saúde, as bactérias estão presentes em todos os ambientes. Ele diz assim, principalmente na alimentação. Então, nós temos que comer a comida antes delas. Sim. Então, é importantíssimo. Por isso que eu falo que a gente tem que mastigar muito bem, Ana, porque a saliva contém o primeiro anticorpo, que é uma espécie de momento de higienização desse alimento. Então, se você mastiga adequadamente, você até mata algumas bactérias que estejam presentes nesse alimento. Então, a segurança alimentar é fundamental. Então, é aquela história. 2 populações muito críticas e vulneráveis a ela. As crianças e os idosos. Então, alguma coisa que pode fazer, assim, ou não fazer nada no nosso organismo, porque nós estamos bem imunologicamente falando, somos jovens, etc e tal. Alguns não tão jovens, mas enfim. Numa criança ou numa pessoa de idade, aquela mesma comida pode ter, assim, efeitos desastrosos, tá? Uma pessoa de idade pode ter uma infecção intestinal que pode levar a sérias consequências na saúde dela e a criança também. E aonde eu digo assim, gente,
comida tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que ser veículo de saúde, não de doença. E contaminação é muito perigoso. Então eu trouxe nesse livro um capítulo com todas as dicas, aquela coisa assim, sabe, bem básica, mas do tipo, olha, você como que tem que congelar o alimento, como guardar, como descongelar, porque se ele é um alimento que está cru, uma carne você congelou, se você vai descongelar, você pode descongelar na geladeira. Agora, um alimento já preparado e cozido, congelado, ele tem que sair do freezer e ser descongelado na panela. Então são pequenas atitudes assim que vão ao longo do tempo trazendo, assim, saúde. E é aquilo que eu digo, gente, vamos porcionar, não vamos fazer comida em excesso. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de pessoas que têm aquele hábito de casa de grande circulação, não acondicionar o alimento adequadamente, não pôr na geladeira, deixa naquela panela em cima do fogão ou naquela travessa, e aí o pessoal vem chegando, vem se servindo. Alimento não pode ficar exposto mais de 2 horas, de forma nenhuma, entendeu? Isso aí você já começa a ter uma divisão de bactérias complicadíssimas. E também fazer com que na hora de cozinhar não haja sobras, porque é aquilo que eu falo, você fez para o jantar, sobrou. No dia seguinte, se não consumiu na hora do almoço, joga fora, infelizmente. Então, é muito importante para que não haja desperdício, saber exatamente a quantidade de comida que tem que ser feita para cada refeição e aquilo que foi, digamos, feito a mais, congela. Então, tem várias dicas bacanas nesse capítulo, viu, Ana? Inclusive, eu pedi a supervisão do professor Enio, ele complementou com algumas coisas, até eu faço uma referência, um agradecimento no início do livro para ele. Vale a pena sim ler, porque também está muito simples, de fácil acesso e de compreensão. Então, bem simples. Para todas as mães, para todas as vovós. As vovós. Exato. Para quem gosta também, né, de cozinhar. Muitos homens hoje indo para a cozinha, né, ajudando as suas esposas. Eu acho isso muito bacana. Doutora, a famosa biomassa de banana verde, né? Ai, gente. Nesse livro a senhora colocou lá o como fazer, mas graças a Deus, nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui, né? A dona Heloísa, né? A dona Heloísa. E os grandes benefícios também da biomassa, né? Exato. A biomassa, inclusive, ela chama de o maná da atualidade. E é verdade, porque na Bíblia o maná era dado todo dia. Você não podia guardar, você só podia guardar o dia que no dia seguinte não iria tê-lo, né? E ele tinha o sabor do que você queria, né? E a biomassa tem essa característica, ela pega o sabor daquilo que você mistura. Eu, inclusive, para o programa Mais Saúde da TV, fiz uma matéria com o Renato Calef lá no restaurante dele e nós mostramos o passo a passo, justamente, de como se faz. É tão simples. Inclusive, no dia que você faz a biomassa, que você vai fazer, que você coloca aquela banana, assim, para entrar na panela de pressão, como está explicadíssimo passo a passo aí, imediatamente você pode abrir dar uma amassadinha, colocar de repente um óleo de coco, um fiozinho de azeite e um sal de ervas, que inclusive nós fizemos um maravilhoso com gergelim, com orégano, com ervas finas de Provence. Uma coisa divina, você amassa, come na hora e aquilo te dá uma saciedade e é amido resistente, seu intestino agradece profundamente essa banana, essa biomassa que vai fazer uma função importantíssima, que a gente chama de pré-biótica, né? Quer dizer, ela vira comidinha para as bactérias do bem que compõem o nosso intestino, porque nós temos uma ecologia intestinal. Então, essa ecologia intestinal, nós precisamos dela em ordem. E isso depende do que você bota para elas comerem. Sim. Então, excesso de açúcar não, muitos alimentos industrializados ou farináceos, enfim, esses alimentos muito processados, é tudo aquilo que a nossa
Bactéria do bem não gosta. Ela gosta de muita fibra, muito legume, muita verdura, muita fruta, aquilo que a gente cansa de falar. E elas adoram biomassa da banana verde. É o momento de celebrar, né? É o banquete delas. E a biomassa também acaba sendo também um motivo de muitos questionamentos, né? Como toda pessoa pode usar, como usar, onde usar, por que usar, os benefícios. Então, nesse livro, nesse capítulo, a senhora contempla também isso. Tudo, porque realmente ela pode fazer parte de toda a alimentação, ela só vai agregar valor. Então, é uma bênção e tem o passo a passo aí. A gente fez realmente uma homenagem a Dona Heloísa, que foi a mentora, né, do projeto da biomassa de banana verde. Hoje a gente já encontra industrializada, inclusive. Mas quem não tem um sítio com uma bananinha, aliás, todo mundo depois, onde vai passar fim de semana, né, Ana? Fica, banana verde. Me dá, mas você quer? É essa do cacho verde mesmo, assim mesmo que eu quero. Não, mas tem madura, não, mas não quero, eu quero a verde. E, gente, tem que ser a verde do pé. Não adianta comprar verde na feira, porque a verde que está na feira já foi aclimatada, como a gente chama, né? Então, ela vai amadurecer rapidamente, não vai dar certo. O ideal é aquela verde. Aquela do pé. Tanto o programa Mais Saúde quanto os livros que a gente escreve são para vocês. Então nós estamos já indo para o nosso intervalo. Eu convido vocês a ficarem conosco. E quem não pode, depois assiste pelo YouTube. Você não pode acompanhar agora o programa na íntegra, 1 hora. O programa inteirinho, depois você pode acessar através do YouTube. É só você jogar lá, Programa Mais Saúde, com o tema de hoje ou com a data de hoje. Hoje, como nós estamos falando desse livro, Escolhas e Impactos, o programa leva também este nome. Então é só você jogar lá, Programa Mais Saúde, Escolhas e Impactos, e a data de hoje, que você já vai ter ali o programa na íntegra para você ouvir, para você também divulgar, compartilhar, tuitar e retuitar, né? Até já. Uma canção nova em sua vida. Basta acreditar, ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor. Basta acreditar, ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor que não passa, que cessa em toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo. Não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração, que cesse em toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo. Não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta
sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar. 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 Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Foi Deus quem lhes confiou esses filhos. Foi Deus quem quis esta família. Com vocês dois e com os filhos que Deus lhes deu e os filhos que Deus talvez venha a lhes dar. Quando eu digo talvez, porque há casais que já são bastante adultos, talvez não tenham mais filhos, mas há casais bem jovens que vão ter filhos. A sua família talvez ainda não esteja completa e graças a Deus não está. Deus tem mais filhos para vocês. Então, Deus constituiu vocês embaixadores dele. Vocês são os representantes de Deus. Vocês são a própria autoridade de Deus. Vocês são a própria presença. E aí está o sentido de representante. Representante no sentido de fazer a presença. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Tem muita gente sendo conquistada pela América, porque aqui você fica por dentro dos lançamentos da música católica. Porque a cada dia tem novidades em nossos programas. Sou Cátia Oliveira, da comunidade Aliança de Misericórdia. E toda a nossa equipe trabalha para levar Deus ao seu coração. É o que nós clamamos nessa maratona de oração. Divulgue você também. Rádio América M1410, uma canção nova em sua vida. Conheça os santuários marianos com a canção nova e a obra de Maria. Para você que sonha um dia, tem o desejo de fazer um dia essa peregrinação aos santuários marianos, é algo lindo, fantástico. Saída dia 1º de junho. Presença de Padre Bruno da Canção Nova. A gente se sente uma pessoa o quê? Livre. Informações, ligue 12 31 86 20 55. É mais que viagens, é um encontro com Deus. Olá, sou Luzia Santiago e também estou aqui na Rádio América. Eu vi adolescentes serem transformados pelo testemunho dos santos. Eu bati papo com cardeais que encontrei entre milhares de pessoas. Eu chorei com milhões, adorando em vigília o meu Deus. Eu renovo minha vida em Cristo por causa das fortes palavras do Papa. Eu viajo milhas e descanso em sacos de dormir pela minha fé. Eu sou um jovem peregrino nessa jornada. Você me acolheria? Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Participe também dessa emoção. Acolha os peregrinos em sua casa e faça milhões de amigos. Informe-se em sua paróquia ou acesse www.rio2013.com. Domingo, segunda e sexta, às 4 da manhã. Músicas que marcaram época. Arquivo Canção Nova, com Juliana Xavier. Sintonize. América. 12h29. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E agora o programa Mais Saúde,
através da Rádio América para São Paulo e Grande São Paulo, cada dia pegando melhor este sinal, né, Ana? Graças a Deus, cada dia pegando melhor e alcançando mais corações, mais famílias. E você pode divulgar, é claro, né? A Rádio Canção Nova aí na sua paróquia, no seu bairro, no seu grupo de oração, para suas amigas, né? Dizendo, olha, a Rádio Canção Nova, graças a Deus, está no ar. E o programa da doutora Gisele também, viu? Graças a Deus. Você sabe que tem gente ainda esperando o programa Mais Saúde no horário antigo, né? É às 16 horas, não mais. Não, e agora não é mais só terças, quartas e sextas, agora é todos os dias do meio-dia a 1h, né? Segunda a sexta, do meio-dia a 1h, você tem a oportunidade aí de ter Mais Saúde na sua casa. Lembrando que o Dr. Roque também está presente no Mais Saúde, também, né? Também, no sábado, do 12:30 até as 13h30. Pois é, ele que vem com tanto carinho, gosta tanto da sua participação. Ele adora quando o ouvinte liga, né? Ama mesmo. E é muito bom, né, ter a participação dos ouvintes, de responder também os questionamentos, de ajudar e de contribuir com aquilo que as pessoas precisam. Pois é, e hoje o programa Mais Saúde está um pouquinho diferente, né? Nós estamos falando hoje do livro Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional. A Ana está aqui comigo, está aqui me questionando algumas coisas do livro e eu estou aqui à disposição. E nós chegamos numa parte assim que, graças a Deus, ela responde a grande maioria dos nossos e-mails, praticamente 80%. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Como que faz isso? E essa sopa? A parte das receitas, doutora. Pois é, a parte das receitas. Personalizar, mudar, alterar as receitas, né? Também as dificuldades que as pessoas acabam encontrando quando elas optam por uma nutrição, por uma vida, por uma alimentação com mais saúde, né? É verdade. E uma das coisas que eu fiz questão de colocar nesse livro, Ana, foi essa tabela de sazonalidade. Por quê? Porque nós temos que respeitar, em primeiro lugar, cada um mora num local. O Brasil é imenso, né? Uhum. Até quando a gente cumprimenta a rede, normalmente o pessoal coloca depois Brasil, né? Aquela coisa, né? Porque realmente o nosso país, ele tem dimensões, assim, continentais. Então, são vários países quase dentro de um único país. Então, a gente tem realidades completamente diferentes, alimentos completamente diferentes. E principalmente o que nós temos é que privilegiar o alimento local. Isso é a primeira coisa. Não foi à toa que Deus colocou aquele alimento ali para mim que nasci ali. Tem sua função. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, respeitar a época do ano. Porque também na época do ano eu preciso estar comendo aquele alimento. Tem o porquê. Quando a gente começa a ver os nutrientes que eu vou precisar naquela época do ano com os nutrientes daquele alimento que está disponível, é tudo perfeito. Então, quando a gente não atrapalha... É tudo certinho. É tudo certinho. Então, nesse sentido foi que se colocou essa tabela de sazonalidade, lembrando que, é claro, o Brasil é grande, talvez não contemple todos os alimentos, mas isso é para alertar as pessoas. E o ideal sempre tentar estar adaptando. E uma das coisas que eu sempre falo, se você tem a oportunidade de estar indo em feiras orgânicas ou num sítio orgânico para você poder fazer uso de uma alimentação sem agrotóxico, isso é super importante, ou até plantar, procura coisa diferente. A gente tem mania de comer a mesma coisa. Eu peço sempre uma cesta orgânica e eu falo, olha, manda o que vocês quiserem, o que tiver bom. E recebo tanta coisa diferente que eu normalmente não comeria e não estaria comprando, Ana. Então isso me dá a oportunidade de poder experimentar novos alimentos e ampliar o meu universo de escolhas, né? Aquilo que o pessoal fala, não, vai afunilar, eu digo, não, nós vamos ampliar, porque comer comida é isso, é olhar para a natureza e ver quanta coisa maravilhosa Deus colocou para nós. É porque às vezes também, se for optar, né? A gente sempre escolhe, porque gosta de tal fruta, então escolhe sempre aquela. Mas se você tá com o coração aberto, não é? Para escolher e para receber, você vai receber aquilo que realmente naquela época, naquele tempo, tem de melhor, né? E isso tem de melhor para ser oferecido e de melhor para você, não tenha dúvida. Doutora, dentro das receitas, nós temos aqui algumas repartições, né, algumas divisões, e eu queria que a senhora partilhasse um pouquinho
cada uma delas. Daqui a pouco a gente chega no café da manhã, que é a expectativa de todo mundo. Mas... Ai, meu Deus. Tanto é que quando o Gabriel Carvalho teve... Gente, qualquer coisa vocês ponham assim, YouTube, Programa Mais Saúde, Gabriel Carvalho. Tá escrito café da manhã? Não, tá escrito a primeira participação dele. Não, foi na segunda que a gente fez o café da manhã, lembra? Mas a predominância era fungos... Bom, é do Dr. Gabriel Carvalho. Gabriel vem 2 programas, Isso. ou são os 2 que são maravilhosos. E, se eu não me engano, foi no segundo, porque quando a gente fez o primeiro, a gente falou do café da manhã e não falamos. Mas realmente está no segundo, bem no comecinho do segundo. Exatamente, então bem no comecinho da segunda participação do professor Gabriel Carvalho, ele dá, assim, um monte de dica de café da manhã. Que é mais ou menos tudo aquilo que a gente fala, mas é gostoso ouvir uma outra pessoa comentando. Mas é verdade, o café da manhã é a parte nevrálgica do dia. Então vamos aos sucos. Pois é. Aí você deve estar se perguntando, doutora, a senhora que diz que se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já vinha pendurado, a senhora tem receita de suco? Tenho, porque... Lembrem que suco de manhã é algo muito bem-vindo, porque é uma forma de você estar contemplando a fruta, que como você vai ouvir que o professor Gabriel Carvalho diz, a refeição da manhã é uma refeição sinalizadora para o resto do dia. Então é importante que tenha um pouco de tudo, inclusive proteína e frutas. E quando a gente faz aquele abençoado suco de couve que eu falo tanto, né? Famoso. O famoso, né? E que eu recebo cada dia mais e-mail com o pessoal perguntas, ligações, SMS. E também muito retorno dos benefícios, porque a pele melhorou, porque o intestino agora funciona, aquela coisa toda, né? Então, é uma maneira de você estar consumindo fruta e o suco de couve, mas também é uma maneira de você estar consumindo a biomassa de banana verde. Porque às vezes ela fica difícil de ser incorporada durante o dia, porque você almoça fora, você janta na faculdade, mas de manhã você pode agregá-la no seu suco. Então, é uma maneira de você já sair com o seu, digamos assim, o seu pré-biótico, como eu chamo, né, que é o alimento das boas bactérias intestinais, assim, contemplado. Vamos, agora chegou o momento. Vamos, agora chegou o momento. Café da manhã, lanches e sobremesa. Como difícil fazer? Tem ali um capítulo inteiro, gente. Eu vou pedir até pra Ana dar uma lidinha. O que tá escrito aí de lanchinhos, café da manhã e sobremesa junto no mesmo capítulo? No mesmo capítulo. Café da manhã, lanches e sobremesas. Algumas opções para você. Tem aqui mandioca cozida, abóbora cozida, cará cozido, mandioquinha, que é batata baroá, batata doce, tapioca, cuscuz nordestino, ovos mexidos, ovos escaldados, ovos cozidos, ovos ao forno, omelete, bolinho salgado de abóbora, bolinho de cacau sem farinha e bolinho de banana verde. Tem também aqui a pizza sem glúten da Rita e tem o bolo de coco com calda. Gente, esse bolo de coco é de enlouquecer. É aquele que a senhora trouxe aqui, maravilhoso. Não é uma coisa? Não, gente, é maravilhoso. É tudo de bom. Preciso fazer de novo, né? E para os mineiros, não só, mas para os mineiros, pão de queijo, a moda Noadia. E aí, é um pão de queijo que não tem queijo. Ele parece que tem queijo, mas não tem. Então, fica assim, bem simpático. Quer dizer, você vê como tem opções, né? Bastante. E assim, a abóbora cozida, mas tem todo um charme, tem os temperos, tem assim, enfim, a forma de fazer correta para você tirar mais partido daquele alimento, daquele tubérculo, né? E café da manhã é um horário perfeito para você estar comendo raízes. São raízes que vão te dar energia para o resto do dia. Lembrando que sempre é bom você agregar uma gordura a uma fonte que vai virar logo açúcar, tá? Que assim você segura essa glicemia, que é o açúcar no sangue que a gente chama. Doutora, eu não mencionei aqui, mas também tem o sal de ervas, que parte para a parte dos temperos, que para abolir aqueles artificiais, não é? Não, gente, pelo amor de Deus. Tempero artificial, não. Tem alho, tem cebola, tem tanta coisa maravilhosa, tem cada tempero fantástico. Acho que Deus deve ficar tão
triste quando a gente coloca um daqueles temperos artificiais. Eu ficaria. Eu ficaria, exatamente. Fora que o que tem de sódio é absurdo. No programa Mais Saúde da TV, eu fiz um falando, aliás, você pode ir lá no YouTube e procurar macarrão instantâneo. Ali você já vai ver o estrago que é comer o macarrão instantâneo. Agora, depois eu fiz sobre sódio. E aí eu pego o tempero do macarrão instantâneo e mostro para você, né, que aquele envelopinho tem metade do sódio que você pode comer o dia inteiro. Metade. Aí o povo diz assim, porque eu não vou comer um macarrão instantâneo assim, só carboidrato. Eu vou botar uma proteína e boto uma salsicha. Só que aquela salsicha, ela ocupa os outros 50% de sódio que você... Não pode comer mais nada, tchau. Exatamente. Então, num macarrão instantâneo, com aquele tempero e uma salsicha, acabou. Você comeu todo o sódio que você podia durante o dia. Então, realmente é uma encrenca. Patês, recheios e acompanhamentos. Esse é, para mim, um dos capítulos mais interessantes. Por quê? O que eu vou pôr na minha mandioca? O que eu vou pôr naquele pão sem glúten? Porque parece que a pessoa fica assim, descerebrada, ela não consegue olhar. O que nós temos aí? Nós temos aqui o patê de abacate. Gente, abacate, que é maravilhoso. Não olhe mais para o abacate só doce. Abacate salgado é chiquérrimo. Fora do Brasil a gente consome. É muito gostoso. Lembrando, modula cortisol. Portanto, modula estresse. Lembrando que estresse engorda. E o país que menos problema de próstata os homens apresentam é no México, porque eles consomem muito abacate. Caviar de berinjela. É delicioso. Maionese integral. Gelatina de tomate. Patê de grão de bico. Temos aqui ricota de castanhas. Gente, é divina. Vocês vão amar. Ai, tô salivando. Tanto vontade de comer. Eu também tô com fome. Granola rápida. Pudim doce de tapioca. Creme de manga com hortelã. Sagu cozido. Mousse de manga com linhaça. Mousse de cacau com frutas. Frutas assadas. Tem também aqui arroz doce, quinoa cozida ao leite de coco com banana e canela. Maravilhoso, né? Balinha de gengibre, gelatina natural de uva e gelatina de vinho. Gente, é maravilhoso. Você vê cada receita gostosa. E fora que são diferentes. Sim. É muito simples, muito simples. São todas simples, fáceis. E como eu falei, por exemplo, sagu. Sagu, a gente esquece de comer sagu. E sagu é uma sobremesa que fica muito interessante. A criançada se diverte, né? Adora. Agora nós vamos para saladas. As saladas crocantes, os molhos para as saladas e as saladas propriamente ditas. E depois das saladas, nós temos qual capítulo, Ana? Azeite de ervas. Gente, esse azeite de ervas que é para você temperar as saladas. Bom, veja bem. Toda vez que você bate uma erva com azeite, você está passando para o azeite o princípio ativo daquela erva, que é um óleo. Então, é fantástico, porque quando você sente aquele aroma gostoso, é o óleo, né? O óleo essencial daquela erva, daquele tempero que está flutuando. E aí você sente aquele odor maravilhoso, né? Aquele aroma maravilhoso. Então, quando você bate essas ervas, e são várias, e junto com o azeite, você passa, preserva e confere a esse azeite o sabor e todas as propriedades nutritivas. Então, o que é muito bacana, você pode fazer vários potinhos, não precisa pegar 1 litrão de azeite por sabor, você faz um pouquinho, aquilo que dê exatamente para você bater no liquidificador e fica maravilhoso. E dá toda a diferença no aroma da sua salada. Aí é aquela coisa que o pessoal está comendo uma salada absolutamente tradicional, só que com um azeite diferente e um sal de ervas. Acabou! Você parece estar num banquete. E fora o que você está trazendo de saúde e de fitoquímicos e de nutrientes para a sua saúde. Isso que é o mais bacana. Sopas e cremes. Mas aí você deve estar se perguntando, cremes, mas creme de leite, como que faz, né? Como é que faz uma sopa e um creme sem leite, sem creme de leite? Gente, quando eu pego uma abobrinha, por exemplo, e bato no liquidificador,
ela vira um creme. Então, essa é a expressão correta. Uma abóbora, quando eu bato no liquidificador, ela fica cremosa. Isso é um creme. Então, você não necessita propriamente... Obrigatoriamente. Isso, nem de colocar o leite, muito menos um creme de leite, né? Então, são receitas maravilhosas. Tem uma que eu adoro, que vê se tá aí, Ana, é um creme de cenoura com anis estrelado. Sim, é o primeiro. Gente, mas isso é muito bom. O Renato oferece de entrada, de boas-vindas no restaurante dele, essa sopa. É mesmo. Essa sopa creme. Divina. Nossa. Agora nós vamos para as carnes vermelhas, brancas, frutos do mar e opções vegetarianas. Pois é, a gente fez questão das opções vegetarianas porque tem pessoas que, a gente tem que respeitar o paciente, né? Lógico. Então, o paciente, de repente, não quero comer carne, ou por uma questão, assim, até filosófica. Então, a gente fez a opção, sim, também de... Porque a gente não precisa, Ana, na verdade, comer tanta proteína. Você comendo proteína numa única refeição, você já deu conta do que você precisa. Lembrando que a proteína de origem animal, ela sempre vem carregada de gordura saturada, que não é uma gordura lá muito boa, né? Precisamos, mas muito pouquinha. E também precisamos, e ela é tão importante que se você não comer, você fabrica. Sabe aquela coisa? Que nem o colesterol. Não faz falta de qualquer jeito. Exatamente. Então, conclusão. Nós tivemos também essa opção. Agora vamos para os legumes e verduras. Gente, os grandes acompanhantes, o que tem aí de bom? Me conta. Olha, batatas, legumes aromáticos, escarola refogada, mix de cogumelo, repolho com cenoura, maçã e linhaça. Gente, é divino esse. Grão de bico, lentilha e mix de pimentões assados. Gente, esse mix de pimentões assados, ele dá um pouquinho de trabalho, mas é tão divino porque eu tiro a pele. Então, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, ficar maravilhoso. Ai, é tão bom. Nosso eterno arroz com feijão. Arroz e feijão, gente, é a comida do brasileiro. Eu me nego quando as pessoas entram no consultório achando que arroz e feijão engorda, sabe? Tem que comer todo dia. E tem uma variedade de tipos de arroz, uma variedade de tipos de feijão. E aí é uma questão de você colocar a sua imaginação para funcionar. E tem aí um capítulo especial, não tem? No arroz? Que faz em seguida, eu acho que em seguida do arroz e feijão, o que vem? Cozinha prática, os pratos únicos. Jambalaya. Prato único, eu acho que é assim, é o sonho da dona de casa pro jantar, né? Que quer fazer um prato único, Chega né? do trabalho, correndo, criança. Olha, os jambalaias são, assim, é um estilo diferente de risoto. Ele é mais seco, mas é fantástico. Nós fizemos um jambalaya pro Natal do Mais Saúde na TV. E eu fiquei eu mesma impressionada com a rapidez com a qual o Renato fez um jambalaya. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, mas é fácil demais. Por quê? É só você ter os ingredientes, como nós falamos no capítulo anterior, no primeiro bloco. Se você sabe como acondicionar de maneira assim adequada, você tem de repente o seu arroz já cozido, pronto, que é só descongelar na panela, né? E você descongela depois, inclusive, com uma porçãozinha assim de um chá verde, entendeu? Para agitar e para deixar ele mais molhadinho e com um paladar assim muito simpático, e vai agregando os ingredientes. É fantástico, eu sou fã do jambalaya, amo de paixão. Você pode, inclusive, fazer o seu jambalaya. Você cria o seu com as coisas que você tem na região, com o gosto da família. E realmente aquele prato que de repente chegou um monte de gente em casa, o que eu vou fazer? Não vai pedir pizza, não. Não. Você tem lá o seu arroz que tá lá congeladinho, e você tem um outro ingrediente, de repente você tem uma sardinha na sua despensa, ou um atum, tem lá uma fruta que você pode colocar, e você faz isso num piscar de olhos. E outra, é algo diferente. Então, realmente, o jambalaya, eu sou, assim, fã incondicional deles. Para terminar, né, falando dos gelinhos, né,
o gelinho de banana verde e também o gelinho de couve e manteiga. Pois é, o gelinho é uma maneira de você poder estar usando com mais facilidade. Por exemplo, você não tem couve sempre, ou vamos supor, você só faz feira uma vez por semana e aquela couve só dá para um X número de dias e vai faltar para 2 dias até chegar a próxima feira. Então você tem como estar utilizando essa couve e fazendo gelinho para colocar no seu suco, ou colocar para bater numa água de coco, para você não deixar de tomar o seu suco de clorofila, seu suco de couve de manhã. O gelinho de biomassa também, uma mão na roda, porque ele fica aquele quadradinho do gelinho, que você joga, por exemplo, na panela do feijão, enquanto ele está borbulhando ali fazendo, e você está o quê? Agregando valor. Então são maneiras fáceis e práticas que o chefe Renato Calef colocou para a gente estar também, facilitando, mostrando que cozinhar não é uma coisa complicada, e o mais importante, cozinhar com saúde, levando nutriente para sua família. Lembre você, mulher, que você é responsável pela saúde ou não da sua família, pelo seu bebê hoje ser ou não uma criança obesa amanhã, o seu marido ter ou não ter um infarto, e você também, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Isso ainda é responsabilidade nossa. Você vê que mulher é quem... 80% são as mulheres que ainda fazem as compras nos supermercados e decidem o que a família vai comer. Então ainda está nas nossas mãos esse poder, vamos dizer assim, de ter uma família saudável. E não esqueça, não adianta você falar para o seu filho, precisa comer salada se você não come. Então a criança imita os pais. Então vamos começar nós, pais, a termos uma alimentação adequada para que nossos filhos, nos imitando, tenham também. Como e onde adquirir, doutora? O livro? Por favor, em todas as boas livrarias, mas se você puder estar comprando aqui pela comunidade Canção Nova, pelo Departamento Davi, eu pessoalmente agradeço, porque você vai estar fazendo a diferença na campanha do projeto Dai-me Almas. Todo mês a Canção Nova se esforça para chegarmos juntos ao 100%. Quando você adquire um produto de evangelização, quando você adquire um CD, um livro, um DVD, através do Davi, nosso departamento de áudios visuais, você também ajuda a contribuir diretamente para que nós possamos alcançar o 100%. Desde já, obrigada. Pois é, e aí é só ligar no 0 operadora 12 3186 2600 e depois escrever pra gente, pra contar qual foi a receita que você mais gostou. Verdade. E também, de repente, como eu falei, né, dando sugestões de mais receitas que vocês gostariam que, de repente, em função da sua região, a gente pudesse estar contemplando. Pois é, né, Ana? Agora o nosso programa chegou ao fim. Acabou. Passou tão rápido. Mas foi um prazer estar em sua companhia para falar desse livro. Obrigada, Aninha. Eu que agradeço. Tô vendo aqui as receitas. Quando vocês fizerem aí as experiências, né, em casa, qual que você mais gostou, mande pra gente. E que, de verdade, esse livro, né, possa chegar em todas as mesas, né, em todas as cozinhas, né, do Brasil. Com certeza. Bom, queridos e queridas, deixo meu beijo grande aqui e espero vocês no próximo programa. Até lá! Uma canção nova em sua vida. Chegou como quem chega pra ficar, chamou meu nome e me estendeu a mão e perguntou-me se eu queria ir um pouco além do que já pude ir. Não sei dizer ao certo como foi, tampouco sei o que ele viu em mim. Só sei dizer que já não posso mais ser o que eu sou se ele não for em mim. Venha ver, conhecer esse Deus que mudou minha vida. Venha ver o que ele fez, o que faz e o que sempre fará, mudando a história. Um Deus que é amor, que não se prende no que a gente não alcançou.
mas põe seus olhos no que a gente ainda viverá e faz da esperança o sol da vida inteira. Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar, fazendo ver quem antes não podia ver, podendo alcançar a luz.